Zünde an ein Feuer, Herr, im Herzen mir, hell mög es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel, leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich Seele und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschaut, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Einer bleibt König, wenn alles erliegt. Einer wird leben, wenn alles erstirbt. Jesus der Starke, der alles besiegt, der uns das Erdlein
Amados irmãos, amadas irmãs, nós vos saudamos a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos que também hoje podemos ouvir a palavra de Deus através de um homem chamado o irmão Frank. Eu agradeço ao Senhor que Ele também hoje nos abençoará a todos. Fiel Senhor, a Ti seja o louvor, a honra e a gratidão. É somente graça, nada além da graça, que nós podemos compreender a verdadeira palavra, porque o Senhor nos deu o Espírito, e a Ti seja o louvor e a gratidão, o Senhor Jesus Cristo. Eu desejo ler uma palavra, um salmo 145. 145. Eu leio a partir do versículo 8. Piedoso e benigno é o Senhor, longânimo de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos. O Senhor é fiel na sua palavra e santo no seu agir. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em Ti, e Tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a Tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em fidelidade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Esta palavra Davi escreveu há cerca de 3.000 anos atrás. Quem foi Davi? O Senhor escolheu um homem segundo o seu coração. Sim, Davi foi determinado para ser rei pelo Senhor. E essas palavras, ainda hoje, têm a sua validade. O mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. Eu desejo ler essa palavra ainda a partir do versículo 18. O Senhor está perto de todos que o invocam, em fidelidade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará.
O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, para todo o sempre. Também nós desejamos agora louvar e glorificar ao Senhor e agradecer-lhe por essa verdadeira palavra. Fiel Senhor, a Ti seja o louvor, glória e gratidão pelo Teu amor, por Tua bondade, por tudo aquilo que Tu nos concedeste. Senhor Jesus, Tu nos mostraste o caminho, nos colocaste nesse caminho, e eu Te agradeço que Tu nos acompanhas no caminho em direção a Ti. Eu Te agradeço, fiel Senhor, por tudo que Tu fizeste na cruz do Calvário. Fiel Senhor, louvor, glória e gratidão seja a Ti. Eu Te agradeço também. A mesa está coberta. Nós somente precisamos pegar. E eu Te agradeço, fiel Senhor, que Tu abençoas o irmão Frank, que Tu unges os seus lábios, que a Tua verdadeira palavra possa trazer fruto em nossos corações. Eu Te agradeço. A semente foi espalhada e eu Te agradeço que pode, Senhor, brotar nos nossos corações, Senhor Jesus. Fiel Senhor, a Ti seja o louvor, a gratidão, no nome de Jesus. Amém. Também eu, Deus, desejo saudar a todos de todo o coração, desejar a todos a bênção de Deus e que todos mundialmente possam ouvir e crer e vivenciar a sua preparação. Nós sempre temos o mesmo tema, o retorno de Jesus Cristo e nossa preparação para o glorioso dia. Aqui em Zurique, eu tenho muitas lembranças. Há 60 anos, em maio de 1961, estive pela primeira vez em reuniões em Zurique. Dr. Goggenbühl, que organizou as reuniões em Zurique e em Karlsruhe para o irmão Branham, eu cheguei a conhecer, e assim eu repetidamente pude tomar parte em reuniões, e nós somos muito gratos ao Senhor. Desde 1969, nós temos em cada último domingo no mês reuniões, e nós olhamos para trás a todos os anos nos quais Deus nos abençoou. Então, pensamos no tempo no qual chegamos agora, para todos algo novo e que estavam não acostumados, e cultos não puderam mais acontecer. Tudo se tornou diferente através do corona, do Covid. Mas nós somos gratos ao Senhor que podemos ter as transmissões, e
como está escrito na história dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, ambas as coisas, e se reuniram no salão de Salomão e também nas casas. Assim é também no nosso tempo. Muitos anos, reuniões, cultos no salão branco, na casa popular, e agora aqui e lá nas casas, e nós somos gratos a Deus de coração que essas pequenas reuniões também na Suíça e na Áustria e em todos os lugares podem acontecer ou estão acontecendo, porque nisso permanece. Não abandoneis vossas reuniões. E o Senhor, Ele sabia, e Ele disse, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles. As reuniões são uma parte firme dos verdadeiros crentes em todos os povos, línguas e nações. E assim nós agradecemos ao Senhor também por esse tempo de provação. Quem teria pensado que viria assim? Mas o Senhor, Ele nos deu a promessa. Vejam, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele nos deu a exortação. Agradecei a Deus em cada situação, porque assim é certo diante do Senhor. E assim nós falamos obrigado a Deus também por esse tempo no qual nós estamos vivendo agora. Nós ouvimos diariamente os noticiários e sempre acontece algo, e especialmente no tempo mais recente, o vulcão. Sim, o que devemos falar a respeito? Terremotos, fomes, tempos caros, catástrofes de todos os tipos aconteceriam no fim dos dias, no fim do tempo da graça, antes do retorno de Jesus Cristo. E assim, nós somos gratos a Deus que podemos, de fato, levantar nossas cabeças e reconhecer que o retorno do Senhor está próximo, porque Ele mesmo, Ele disse, quando virdes que isto tudo acontece, então levantai vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. E quem lê Romanos 8, ou então ainda Isaías 30, pegar ainda que o sol se tornará cada vez mais forte e que ninguém pode mudar algo na mudança climática, no aquecimento global. Nenhuma pessoa poderá segurar o que Deus determinou para o tempo do fim. Tudo acontece assim como foi predito na Escritura, também com Israel. Amados irmãos e irmãs, nós
A partir aqui de Zurique, nós saudamos a todos mundialmente e somos gratos a Deus que pudemos ter todas as pregações em todos esses anos e que gravamos todas as pregações também aqui de Zurique e que agora, da mesma forma como se fossem mantidas em Krefeld, nós podemos ou podem ser ouvidas mundialmente. Se virarmos nossa vista a Israel, então nos dói especialmente, então se até se trata de Jerusalém, mas irmãos e irmãs, Deus o Senhor, Ele em breve, Ele mesmo regrará todas as coisas, Ele aperfeiçoará a congregação, retornará e então Ele finalizará sua obra com Israel e em seguida com todo mundo trará a conclusão quando todos os povos caminharão a Jerusalém para ouvirem a palavra do Senhor. Então, mais uma vez, gratos que nós, em função da profecia bíblica, reconhecemos o tempo no qual vivemos e a última mensagem nós podemos direcionar aos verdadeiros crentes. Temos que direcionar, pois assim está escrito. João o Batista, ele tinha a mensagem divina e apresentou ao Senhor um povo bem preparado. Da mesma forma, é no nosso tempo. O irmão Branham foi comissionado para trazer a mensagem bíblica, o original dos ensinamentos dos apóstolos, tudo como há 2000 anos atrás foi ensinado, praticado, tudo foi restaurado e a congregação de Jesus Cristo agora é trazida de volta à palavra, porque somente quem está na palavra de Deus está também na vontade de Deus. Nossos ensinamentos, nossa vida, nosso caminhar, tudo tem que estar em concordância com a palavra de Deus. E para isso, o Senhor, Ele se preocupou. Vamos brevemente a palavra de introdução que o irmão Keller leu, por favor. Nós lemos Salmo 145, versículos 8 e 9. Piedoso e benigno é o Senhor, longânimo e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Louvado e glorificado seja o Senhor. A palavra e o termo graça, gracioso, louvado seja o nome do Senhor. Começando com Abraão, todos que vivenciaram a Deus receberam graça, encontraram graça em Deus. O Novo Testamento começa com isso, que Maria
encontrou graça com Deus para que a promessa pudesse se tornar realidade, que o Filho de Deus seria nascido. A quem Deus mostra graça, a esse Ele mostra graça. E como Moisés disse, se eu de fato encontrei graça diante de ti, então deixa-me conhecer os teus caminhos. Nós vivemos no tempo da graça. O Novo Testamento começa com a graça, com o tempo da graça, e termina com o tempo da graça. Quem agora encontra graça diante de Deus, este ouve aquilo o que o Espírito diz através da palavra às igrejas. A igreja. E isto tem que ser enfatizado. Em todas as cartas às igrejas, em Apocalipse 2 e 3, a promessa é somente direcionada àqueles que encontraram graça diante de Deus e ouviram aquilo o que o Espírito diz às igrejas. De acordo com a palavra, quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra é hoje tão importante, tão verdadeira. Quem encontrou graça diante de Deus, ouve aquilo o que Deus agora nos falou através, ou tem a nos dizer através da sua palavra. Todos conhecem o Salmo, ou podem ler o Salmo mais uma vez e agradecer ao Senhor por isso. Vamos ler ainda os próximos 2 versículos. Salmo 145, versículos 13 e 14. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. Fiel é o Senhor na sua palavra, e santo em todo o seu agir. Louvado seja o nosso Senhor. Fiel é Deus em todas as suas palavras, santo em todo o seu agir. O que nós queremos mais ainda? Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele espera que nós criamos na sua palavra, nas suas promessas, para que Ele possa cumpri-las em nós. O teu reino é um reino eterno. João Batista começou a sua proclamação: o reino de Deus está próximo. Da mesma forma, nosso Senhor, Ele expressou o reino de Deus e a graça de Deus que nos foi participada consiste que nós reconheçamos o que Deus fez no seu reino, e a sua congregação é agora o reino de Deus sobre a terra. O reino de Deus não é um reino natural. Isto não é nos Estados Unidos da América ou em algum lugar. O reino de Deus
é interior em vocês. O reino de Deus abriu seu caminho e a congregação é a firme parte do reino de Deus e está no reino de Deus, no qual o Senhor tem Ele somente o domínio. Na congregação do Deus vivo, ninguém tem o direito de falar, somente Deus, o Senhor. Ele tem o direito, tudo o que foi determinado para a congregação, Ele deixou firmar na sua palavra, e assim está escrito. Nosso Senhor fala hoje ainda: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O Senhor não disse: eu edificarei 350 confissões de fé. Não. Ele disse: eu edificarei a minha congregação. Ele tem a sua congregação. Ele a redimiu como quando o seu santo e precioso sangue foi derramado na cruz do Gólgota. Nós não pertencemos a nós mesmos mais, mas ao Senhor, que através do seu sangue nos comprou e perdoou nossa culpa e pecado, perdão e reconciliação. Ele concedeu, sim. Quem crê no Filho de Deus, ele tem a vida eterna, não somente uma fé que está preso no ar, mas a fé no Filho de Deus, que na cruz do Gólgota morreu, que deixou a sua vida e fechou a nova aliança conosco. A verdadeira fé não está presa no ar, tem um ponto de referência, e por isso nós somos de coração gratos. E o nosso Senhor também disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, amados irmãos e irmãs, eu digo isso no nome do nosso amado Senhor. Este é o último período no tempo da graça. Deixai-vos corrigir, voltem e humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e somente deixai valer para a vossa vida da fé aquilo que está escrito na palavra de Deus. Vamos ler mais algumas passagens bíblicas, por favor. 1 João 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, assim, quando ele se revelar, possamos ter firme convicção, alegre convicção, e no seu retorno não tenhamos que retroceder envergonhados. Esta passagem bíblica tem que ser novamente lida em cada pregação. Ela tem que atravessar medula e ossos, por espírito, corpo e alma. Amados, justamente agora,
que não se constate que alguém no retorno do Senhor tenha ficado para trás. Quantas vezes nós, em nossas pregações, já dissemos: a tarefa principal é agora de apresentar ao Senhor um povo bem preparado e dizer: aqui estamos nós. Nós todos sabemos que o Senhor, Ele cumprirá suas promessas. Nós todos sabemos que Ele retornará. Da mesma forma, sabemos o que em Mateus 25 está escrito: as virgens prudentes foram para a ceia das bodas, entraram para a ceia das bodas. As nécias permaneceram, voltaram, ficaram para trás. Quem pode imaginar no retorno do Senhor ter ficado para trás? Em vão ter crido. Irmãos e irmãs, esta última proclamação tem que nos guiar para uma vida agradável a Deus, para que de fato não tenhamos resistência dentro de nós e cada palavra de Deus nós deixemos valer, que todos os irmãos deixem valer o que Deus lhes disse em sua palavra, todas as irmãs, e que todos os ministérios, que foi dito em relação a todos os ministérios, independentemente o que na palavra de Deus nos foi dito, por favor, creiam cada palavra de coração, e então, da forma certa, no contexto correto, vos será revelado. Em muitas transmissões, nós falamos quão importante é que aquilo, o que está escrito, seja trazido no contexto correto, que seja ordenado corretamente. E por isso, nós somos tão gratos a Deus que Deus enviou o irmão Branham no nosso tempo para, de fato, nos livrar de todas as falsas doutrinas, de todas as interpretações, de tudo o que não estava de acordo com Deus, a palavra de Deus, de volta, nos trazer de volta para os ensinamentos originais dos apóstolos. Posso dar um ou dois exemplos? Nós todos sabemos o que em Mateus 28, versículo 19, está escrito: que nós devemos proclamar o Evangelho, que devemos ensinar os povos e que devemos batizar no nome ou no nome do Pai, do Filho. E o que foi feito disso? O pior mal-entendido que existe no campo religioso sobre a terra. E por quê? Porque esses senhores, em relação àquilo que está escrito,
sequer compreenderam, mas simplesmente fizeram uma fórmula disso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas do que se trata ao nosso Senhor? E batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente há um único nome no qual Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Não se trata dos 3 títulos, mas do nome, e batizai-os no nome. Naturalmente, os teólogos trinitários simplesmente passaram isso como uma fórmula. Quem no texto original ler, ele encontrará. E batizai-os no meu nome. E batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não uma fórmula como desde o ano de 321 foi aplicado e posteriormente até no nosso tempo é aplicada, e na Bíblia sequer uma vez, absolutamente sequer uma vez, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum homem de Deus alguma vez usou essa fórmula no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tudo o que faz parte do ocultismo, seja mover de mesas, o que quer que seja, tudo é feito na fórmula. Todas essas lojas de maçonaria, tudo o que é feito nessa fórmula não tem absolutamente nada a ver com Deus. E por isso nós temos que ler mais uma vez a Santa Escritura e ver como Pedro batizou. Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. Lá ele usou o nome no qual Deus revelou a nós no Pai, no céu, no seu Filho unigênito aqui na terra, e através do Espírito Santo na congregação ele expressou esse nome: arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo. Assim foi escrito, e qual seja com vista ao perdão dos pecados que através do sangue que foi derramado aconteceu. E se passarmos por toda a história dos apóstolos, Filipenses batizou no capítulo 8 no nome do Senhor Jesus Cristo. E segue adiante no capítulo 10, adiante, até capítulo 19, até Romanos 6. Todos, fundamentalmente todos, que no Novo Testamento, no tempo dos apóstolos, foram batizados, sejam judeus, sejam gregos, sejam gentios, seja em Jerusalém, seja em Cesareia, seja em Filipe, seja em Éfeso, onde quer que tenha sido, todos foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para mim não restou nada
além de quando eu ouvi do irmão Branham esta explicação sobre a divindade e sobre o batismo, que eu novamente me deixasse batizar, mas biblicamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em 1948, eu havia me tornado crente na congregação batista. Nos títulos foi batizado, mas então veio a hora da iluminação, da revelação, da introdução, da correção, e assim eu sou muito grato ao Senhor, e todos que são chamados agora para fora têm que se deixar corrigir e de coração crer, como diz a Escritura, um Senhor, uma fé, um batismo. Eu poderia dizer mais ainda. Quem fala com um pregador batista e pega a passagem citada dos Atos dos Apóstolos 2, se simplesmente diz isso e apresenta: arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo. Até o dia de hoje, crê-se na Igreja Batista que, ao mesmo ponto do batismo na água, o batismo do Espírito se recebeu, porque está escrito: assim recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quem foi batizado já recebe o dom do Espírito Santo. E por isso, em todas essas congregações que têm essa doutrina, não há oração pelo batismo com o Espírito. Eles simplesmente creem que assim está escrito e assim aconteceu. Ao invés de irem a Atos dos Apóstolos, voltarem lá ao capítulo 8, Filipe, ele batizou, mas as pessoas não foram batizadas espiritualmente. Pedro e João tinham que vir de Jerusalém para que aqueles que já haviam sido batizados, para orar por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Meu Deus, quanto tempo as pessoas querem pegar somente uma passagem bíblica, quando eles tomarão cada passagem bíblica que faz parte de um tema e então dar a glória a Deus. Nós poderíamos entrar em todas as diferentes doutrinas que todos se referem à Bíblia, a esse versículo, aquele versículo. Mas todas as outras passagens bíblicas deixam de fora e não acrescentam. Quão gratos podemos ser que Deus concedeu graça. Paulo, em Atos dos Apóstolos 19, aqueles que haviam se tornado crentes, que já no tempo de João Batista creram, vocês receberam o Espírito Santo após ter se tornado crente? E vocês todos conhecem o que está escrito lá. Então, irmãos e irmãs, que em nenhum de nós possa se constatar que ele não se deixa ordenar biblicamente, não se deixa corrigir,
Quem agora não se coloca para ser corrigido através da Bíblia, quem não se inclina debaixo da poderosa mão de Deus, quem não coloca a sua vontade na vontade de Deus, quem não coloca todas as doutrinas não bíblicas de lado e não se deixa ordenar biblicamente, irmãos e irmãs, isto será com aqueles aos quais o óleo do Espírito faltou. E vamos falar com dor no coração. O que adianta a todos os milhões que creem que no batismo receberam o Espírito Santo, se nenhum deles tem os dons do Espírito, se nenhum deles tem os frutos do Espírito? O que adianta para eles uma fé teórica se não está ligado com a realidade, com a ação, como aconteceu no Novo Testamento, na congregação, com todos aqueles que receberam o Espírito Santo? O que estava ligado com isso, o derramamento do Espírito Santo, com todos os 9 dons do Espírito, com os 9 frutos do Espírito, com tudo o que faz parte da natureza e o ministério de Jesus Cristo, que segue o seu ministério através da congregação, e por isso, em todas as congregações, não é falado de apóstolos e profetas e ministérios, como nas cartas do Novo Testamento, porque as coisas não estão presentes, mas nós estamos agora no tempo da restauração, não somente em termos de ensinamentos, mas de fato. Então, tem que haver uma restauração, que tudo na congregação do Deus vivo seja assim como foi no princípio. Vamos ler mais uma passagem bíblica. Nós lemos de Hebreus capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás, ou que não se constate nenhum de vós que tenha ficado para trás. Mais uma vez, a ênfase nesse pensamento importante. Nós temos a promessa de entrar no repouso de Deus. Nós chegamos ao repouso de todas as próprias obras e nós podemos descansar em Deus pela graça. E nós todos que cremos nas promessas divinas nesse tempo e cremos no total todas as promessas de Deus. Somos filhos da promessa e recebemos o Espírito da promessa que nos guia em toda a verdade, que em nenhum, seja aqui em Zurique, seja na Suíça, seja na Áustria, em todos os países vizinhos, em toda a Europa, em toda a terra, em todos os povos e línguas, que não se constate nenhum daqueles que creem na última mensagem, que se constate que tenha ficado para trás, que todos possam ser trazidos de volta à obediência
porque fé e obediência pertencem juntos desde os dias de Abraão. O mesmo Abraão que creu na promessa que Deus lhe havia dado, o mesmo Abraão foi obediente, estava pronto para trazer o seu filho como sacrifício. Nós que cremos de coração, queremos de coração ser obedientes, e também os nossos corpos, toda a nossa existência, colocar no altar de Deus, não somente na fé, mas também na obediência, sermos encontrados quando o Senhor retornar para buscar os seus. Mais uma passagem bíblica. Nós lemos 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Graças ao Senhor pelos apóstolos que já naquela época, debaixo da direção e inspiração do Espírito Santo, tiveram que escrever o que, através de todo o tempo da graça, tem validade, especialmente no nosso tempo. E porque esta palavra do Senhor me foi exclamada, eu tenho uma responsabilidade muito especial diante do Senhor de proclamar a pura e santa palavra de Deus. Serão agora 70 anos nos quais eu proclamo a palavra. Com 17, eu pude começar a pregar. Foi simplesmente poderoso. Eu não posso explicar a ninguém, mas a palavra do Senhor, desde criança, era tão preciosa para mim. Eu tinha tal respeito diante da palavra de Deus, mas agora, mais uma vez, chegando ao ponto do que se trata hoje, trata-se que nós julguemos a outros e critiquemos a outros? Não, não. Trata-se que nós proclamemos a santa e verdadeira palavra de Deus com veracidade. Hoje, todos podem apertar algumas teclas e podem ver precisamente o que no ano de 310, o que aconteceu quando a mãe de Constantino viajou para Jerusalém. Eles podem ler precisamente o que em 321 aconteceu, o que 325 aconteceu, o que 385 aconteceu. Todos somente têm que tocar algumas teclas, apertar algumas teclas. E há pouco eu falei com o irmão e perguntei-lhe, bata algumas teclas e pergunte quais são os nomes das 3 filhas de Alá.
E ele disse, um momento, por favor. Então ele está lendo, a primeira chamava Lat, a segunda Ozar, a terceira Manet. Somente precisamos apertar algumas teclas. Ninguém precisa viver atrás da lua. E nós somos de coração gratos a Deus que fomos trazidos de volta e temos que colocar valor àquilo o que Deus nesse tempo tem a nos dizer. Todos podem crer e no juízo final terão que prestar contas. Essa não é nossa tarefa de julgar. Nós não julgamos a ninguém em nenhuma religião. Isso Deus fará no dia do juízo final. Mas permanece nossa tarefa que a santa palavra no fim do tempo da graça seja proclamada. E sejam sinceros, se através dos noticiários já é dito que vivemos no tempo do fim, que somos lembrados do Apocalipse, nas revelações, naquilo que está escrito nos capítulos do Apocalipse. Pessoas reconhecem que tudo se tornou diferente e tudo ainda ficará ainda mais diferente ainda, e que as pessoas renderão o espírito diante da expectativa, com medo, pavor das coisas que ainda virão. Nós chegamos no fim do tempo do fim e somos gratos que a última mensagem nesse tempo da confusão e engano encontra ressonância em milhões de pessoas, em todos os povos e línguas. Deus me concedeu a graça. Eu não sei, são ainda 165 países, ou como o irmão Tati contou, 170 países que eu pessoalmente visitei para trazer a palavra. Mas agora todos podem, em todos os povos e línguas, podem se conectar, todos podem ouvir juntamente e ter parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Vamos ouvir mais uma passagem bíblica. Nós lemos de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Também essa passagem bíblica podemos todas as vezes ler novamente. Não somente o proclamador, mas todos que deram fé à proclamação no retorno do Senhor estarão lá. E irmãos e irmãs, não é fácil para mim enfatizar isso repetidamente, porque sim, é difícil para as pessoas crerem que uma pessoa normal, como está sentada, um irmão Frank, pode dizer:
o Senhor, com alta voz, falou comigo. De fato, não tenho motivo de contar histórias. E se eu penso que o Senhor, até detalhes, Ele pôde disse o que deveria ser feito, não somente naquela época, quando estava no pequeno escritório na rua 7 e estava já com a passagem para a Índia no meu bolso e entrei no pequeno escritório. Eu justamente tinha feito 2, 3 passos e a partir da janela veio a poderosa voz do Senhor: meu servo, cancele a viagem para a Índia. Isso é tão verdadeiro como cada palavra na Bíblia. E eu tinha aqui a passagem, já estava aqui no meu bolso da agência de viagem e queria na sexta-feira voar. Vocês não podem imaginar o que em tais momentos se passa. E eu ainda fui tão tolo e fui para fora, me sentei no carro, fui lá na beira da floresta e orei e chorei e disse: Senhor, as reuniões já foram organizadas em todas as cidades, as pessoas já estão esperando que eu venha. Eu não posso, talvez, tão tolo uma pessoa não pode ser. E eu vos digo o que aconteceu. Quando eu voltei e de novo entrei no mesmo quarto, não me perguntem com que potência o Senhor, então pela segunda vez, falou, mas não mais falando meu servo, mas somente bem alta voz disse: cancele a viagem para a Índia. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Irmãos e irmãs, quantos exemplos eu poderia dar onde o Senhor diretamente deu indicações e nós somos de coração gratos a Deus do Senhor, que Ele não somente falou aos profetas e apóstolos, mas também no nosso tempo ao irmão Branham, que teve um ministério único. Ele foi profeta, ele foi vidente, Deus lhe mostrava em visões aquilo do que se tratava, quem eram os enfermos, que sofrimentos tinham. Foi um homem enviado por Deus com uma missão especial, com um dom especial. A mim o Senhor chamou para proclamar a sua palavra, ir de cidade a cidade, e eu vos posso dizer aonde aconteceu. A Rua Luísa, 116, no segundo andar, à direita, na janela, de lá veio a voz do Senhor: meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve acabará. Eu te enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. E já eu colabei e caí à esquerda. Irmãos e irmãs, eu vos poderia guiar a todos os lugares, a cada lugar, e dizer a vocês: aqui aconteceu, o Senhor estava lá em pé, quando Ele disse isso e aquilo.
Não me perguntem, não foi a minha decisão, mas eu sou grato a Deus o Senhor que eu pude acompanhar o ministério do irmão Branham, vivenciar pessoalmente por 10 anos, e já que justamente a partir de Zurique falamos, deixe-me falar o seguinte: no dia 3 de dezembro de 1962, quando eu vim ao irmão Branham para a conversa, que se refere ao 2º de abril de 62, porque também foi falado de alimento e fome, e não veio fome, e eu estava entristecido, eu queria uma resposta, e agora veio a segunda-feira, o dia 3 de dezembro de 62, e como primeira coisa o irmão Branham me olhou e disse: como se passa com o irmão Kuchenbühl na Suíça? O que os irmãos em Zurique estão fazendo? Imaginem, no dia 3 de dezembro de 1962, no começo da conversa, e segunda-feira, como está passando o irmão Müller em Karlsruhe, porque lá houve a reunião, ou houveram as reuniões na Alemanha. Irmãos e irmãs, nós somos todos só seres humanos, mas Deus, Ele pega uns para essa tarefa, os outros para uma outra tarefa. Vamos resumir. Nós vivemos ainda nos dias da Bíblia, nós vivemos no tempo no qual Jesus Cristo ainda é o mesmo, no qual Ele coloca na congregação, no qual Ele, em relação àquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele deixa acontecer. E sempre, antes de que promessas se cumpram, Deus envia alguém para anunciar essas promessas, para que possam estar ligados com a proclamação e com o cumprimento. Naquela época, João Batista pôde dizer às multidões que estavam com ele: eu vos batizo com água para arrependimento. O que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que aconteceu em Pentecostes? Em Pentecostes aconteceu o batismo com o Espírito, antes o batismo com a água. Sim. Oh, quão gratos podemos ser pela preciosa e santa palavra. Amados irmãos e irmãs, eu tenho que chegar ao fim. Sou grato, de coração grato, que agora podemos vivenciar a conclusão, que possa acontecer, que nenhuma própria vontade, não a própria doutrina, não próprias interpretações, especialmente em todos os irmãos servidores sobre toda a terra, que ninguém possa ressaltar especialidades, mas sim todos equilibradamente proclamem o pleno evangelho, a plena salvação, e a mensagem divina seja trazida ao povo de Deus de forma cristalina, e o Senhor, Ele mesmo, Ele, como prometeu, Ele finalizará a sua obra que Ele iniciou, sua obra de redenção, com poder. Acontecerá
que o Espírito de Deus, de forma poderosa, atuará na congregação chamada para fora, separada, consagrada ao Senhor, preparada na fé e na obediência, na noiva. Ele concederá um tal poderoso derramamento do Espírito que nós todos possamos ser incluídos no último atuar e possamos agradecer por isso que encontramos graça diante de Deus. Por favor, amados irmãos e irmãs, digam hoje obrigado a Deus. Digam-se, cada um individualmente, amado Senhor, eu te agradeço que eu encontrei graça diante de ti. Ele nos deixou saber os seus caminhos, as suas promessas, tudo Ele anunciou para nós. A Ele, ao único Deus, seja no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, a honra, o louvor e, por favor, creiam o que nós lemos. Não somente eu, Paulo, assim ele escreveu, mas todos que amaram a sua aparição. Nós amamos o Senhor e nós esperamos em amor pela aparição e que o comprazer de Deus possa descansar sobre nós. Então, quando Ele vier, possamos ouvir o chamado e vivenciar o arrebatamento. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre todos vocês, no santo nome de Jesus. Amém. Selig ist dem Herrn vertrauen, nimm getrost ihn nur beim Wort, gründe dich auf die Verheißung, was sagt, geht ewig fort. Jesus,